Eu sei fazer uma interpretação ou uma tradução mais adequada da obra, né? E posso me especializar a um estilo, a uma obra, né? Eu vou fazer algumas recordações de um percurso que eu venho desenvolvendo ao longo da minha história, né? Da minha história como artista, da minha história como professor de arte, da minha história como pessoa humana. E que hoje eu me sinto assim, um leitor de, de artes visuais, ou um leitor das artes, e, e venho pensando no desenvolvimento da leitura na vida das pessoas. Porque uma questão importante que se marca nessa construção do leitor estético visual é que há, há uma intenção ou uma admissão de que as pessoas elas estão preparadas para lerem arte. E nessa contradição é preciso admitir que nós, de todas as gerações existentes hoje brasileiras, nós não tivemos educação artística e educação estética. E essa é uma das dificuldades. E outra é que as pessoas que não estudaram arte, mas que são espertas, assim, inteligentes, que são assim, perspicazes de querer saber as coisas, curiosas, né? Elas se investem, elas investem, ou assim, elas partem em direção de um saber que elas não têm e procuram, curiosamente, entender aquilo que não entendem. E isso é bom e ao mesmo tempo não é legal, né? Se nós trouxermos uma ideia assim, por exemplo, eu colocasse um grupo de pessoas e apresentasse umas palavras em sânscrito e pedisse para que elas leem, elas não saberiam ler, não saberiam, né, que aí seria, não saberiam decodificar aquelas letras para as palavras em português. Porque o sânscrito é uma grafia muito diferente. E não saberiam, não? Assim como uma grafia chinesa ou uma grafia japonesa, ou uma outra grafia qualquer desconhecida da língua portuguesa, as pessoas não saberiam decodificar, porque são códigos específicos, particulares de uma determinada língua. E é essa a minha reflexão, primeiramente, né? Que me leva a uma lembrança, né, de como me tornei um leitor estético visual. Não somente por minha formação artística, mas pela prática de fazer com que outras pessoas também conhecessem os códigos. E se tratando de arte,
nós temos uma diversidade de linguagens estéticas, artísticas, que vão se elaborar, mas é necessário ter alguns aspectos dentro do conhecimento para que se possa compreender em que dimensão aquela linguagem está sendo traduzida. E esse é o termo, tradução. Linguagem é tradução. Então, por exemplo, quando você sabe inglês ou espanhol e procura traduzir um texto para o português, você faz o quê? Uma interpretação daquelas palavras que estão no inglês ou no espanhol para o português. Então, é uma interpretação. A tradução passa a ser uma interpretação. A arte, ela possui linguagens, né? Vou especificar, tipificar aqui as artes visuais ou as artes plásticas, especificamente as artes plásticas. Vou me deter na pintura. A pintura, ela é uma linguagem, né? Além dela ser uma prática e experiência artística, ela também é uma linguagem, porque ela possui códigos específicos, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma cor amarela e uma outra pessoa vê a mesma cor amarela, e uma outra pessoa vê a mesma cor amarela, e assim por diante, vamos supor, 10 pessoas veem a mesma cor amarela, não quer dizer que elas estão vendo a mesma cor amarela, né? Assim como, se eu sei o que é um cachorro e escrevo a palavra cachorro, não quer dizer que todo mundo que conhece a língua portuguesa, sabe a grafia da língua portuguesa e escreve a palavra cachorro, estão entendendo a palavra cachorro. Porque as experiências que estão conectadas à palavra cachorro são diferentes. A minha experiência com cachorro, já no meu imaginário aparece um tipo de cachorro. Para o outro fulano, outro tipo de cachorro. E assim por diante. Cada um tem uma experiência diferente em relação à palavra cachorro, né? Da mesma forma, a cor vermelha, a cor amarela, a cor azul, verde, os matizes de cores que se misturam numa pintura, né? Elas vão produzir interpretações ou traduções nos sujeitos que estão lendo essas cores de forma diferente, porque para cada um desses sujeitos, as cores elas possuem uma experiência diferente, elas lembram de coisas diferentes, né? Elas se situam em experiências que viveram diferentemente. Então, a arte como linguagem, ela vai exigir de que as pessoas elas possam traduzir a mensagem que está codificada através dos seus códigos específicos visuais, né? E o mundo ele é feito de linguagem verbal e linguagem não verbal. A pintura é uma linguagem não verbal. Então, só simplesmente de olhar um amarelo, ele diz o que ele tem que dizer. Não preciso traduzir em palavras. Mas, como leitura de obra de arte, nós traduzimos em palavras. Então, seria necessário fazer essa tradução da composição artística, da intenção do artista que está envolvida na composição, nas escolhas das cores, na execução do material escolhido pelo artista para executar um determinado trabalho artístico. Então, são uma diversidade de elementos que
que se envolve numa construção de tradução que é necessário atentar para conhecer, fora ou ademais conhecimentos que nós devemos ter, como a história da arte, não só a história da arte universal, mas a história da arte da localidade, aonde aquela obra foi realizada, para saber sobre o contexto social, político, econômico e outros, né? Por exemplo, por que de repente um artista pinta e mistura areia na sua pintura? Por que um artista resolve misturar uma diversidade de outros materiais e produzir efeitos com esses outros materiais, que pode ser vidro, que pode ser plástico, que pode ser serragem, que pode ser papéis coloridos ou argila, ou diferentes tipos de outros materiais que ele misture, que ele possa envolver e mostrar através da sua construção pictórica, da sua construção compositiva, da sua construção de linguagem, que quer se comunicar com as pessoas e traduzir isso como artístico, né? Em que o público que vai ver vai traduzir isso como estético. Então nós temos dois extremos, né? Um que é o artístico e o outro que é o estético, né? E esses dois, artístico e estético, eles estão incorporados, né? É como se fosse a banana e a casca da banana, né? A banana e a casca da banana, elas estão incorporadas, né? E elas têm uma relação. Então, o artístico e o estético é como se fosse a banana e a casca da banana, né? Em que é preciso descascar o artístico para que se possa saborear o estético. Interessante essa metáfora, né? E rememorando sobre esse percurso, né, para poder chegar a isso que eu estou dizendo nesse momento, eu lembro que pela primeira vez que eu entrei num ateliê de arte, que foi do meu tio, Veiga Santos, esse ateliê era fantástico, né? E está na minha memória, continua na minha memória até hoje, né? E muito do que eu construo nas paredes com as minhas obras, eu tenho como referência as paredes do ateliê do meu tio, né? E eu entrei nesse ateliê e via aquela casa antiga que tinha um pé direito muito alto, né, de, sei lá, 4, 5 metros de altura, e desde do forro até o rodapé era cheio de obras de arte, cheio de pinturas, não dos exercícios que ele fazia mais, mas das pinturas que ele construía, e à medida que ele ia construindo, tinha sempre um espaço na parede para colocar, né, ou então reorganizar a parede para colocar uma pintura que ele fez, né, porque ele era um artista que sobrevivia de arte, né, além de dar aulas de arte, de pintura, desenho no seu ateliê. A minha prima Betty Veiga Santos, ela herdou posteriormente o ateliê, né? Então meu tio faleceu e a minha prima Betty Veiga Santos, ela continuou o trabalho do pai, né? E eu já conheci o ateliê depois que ele tinha morrido e travando conhecimentos com a Betty. E a Betty me deu um trabalho que era para eu pagar minhas aulas de desenho com ela, né? Que era limpar as paletas das pinturas dos alunos e dela, né? Que ficava acumulado de tinta, e eu fazia isso semanalmente, fazia a limpeza dessas paletas,
e em troca eu fazia aulas de desenho. Depois fiz aula de aquarela, fiz aula de pintura, e passei muito tempo com a Betty, indo toda semana para a minha aula de pintura. Não lembro qual era o dia, mas toda semana eu ia para a minha aula de pintura. 1 ou 2 vezes por semana eu tinha aula de desenho de pintura. E até eu começar a fazer meus próprios trabalhos. Eu me lembro que aos 16 anos eu criei, foi a minha primeira criação artística, e eu já tinha um conhecimento de composição, porque eu aprendi no ateliê composição artística, que a Betty me ensinou. Eu já tinha conhecimento de paleta de cores, e das cores, já trabalhava com aquarela. Então, tudo isso são elementos que se reuniram em mim, no meu conhecimento, como gramática, como gramática de uma linguagem não verbal. Então, quando eu ia a uma exposição que identificava uma aquarela, por exemplo, eu fui a uma exposição no Teatro da Paz e vi uma exposição de aquarela. E aquilo me fascinava, porque alguns efeitos que o aquarelista conseguia, eu não conseguia ainda. E ia para casa para experimentar aqueles efeitos, E muitas vezes, quando tinha o artista na exposição, eu inquiria e começava a perguntar: como é que você fez isso? Como é que fez aquilo? Olha só que legal essa mancha, Porque a aquarela é mancha. Que transparência fabulosa você consegue, E eu obtinha algumas respostas. E tudo isso vai acumulando no meu vocabulário da linguagem não verbal. E dizer que esse contato com os artistas, com as exposições, com a frequência de poder ver cada vez mais arte e experimentar arte, ela faz parte do conhecimento de leitura de obra de arte. Não é à toa que o Luigi Pairson ele propõe a leitura e propõe a releitura, que é interessante, porque até então só se sabia que se podia fazer a leitura. E quem é que fazia a leitura? Os conhecedores de arte, que tinham passado por uma formação de crítica de arte ou de história da arte, mas que o público em geral ele não tinha essa formação. Hoje, esse conhecimento está à disposição do público. Experimentar arte é poder travar na prática o conhecimento através da gramática visual. Além de que há a necessidade de se conhecer a história da arte para poder se contextualizar o que nós estamos vendo. Às vezes é uma apropriação do artista de outro artista, mas nós só vamos saber disso se eu conheço a história da arte, Tal como fez Picasso, e como fez outros artistas, e que se apropriam de determinadas construções imagéticas e fazem essa reconstrução imagética no seu estilo, no seu modo de pensar, na sua interpretação da imagem, na sua tradução da imagem. Olha só, que o artista ele faz a leitura, quando ele faz a leitura, e a releitura é a sua tradução. Assim é que
o público em geral pode se fazer hoje, porque já teve momento em que a arte, como ela era feita por encomenda, por exemplo, lá no Renascimento, só para dar uma relação histórica de que momento é esse, né? A arte, ela só era para alguns. Então, um senhor que tinha dinheiro chegava ao ateliê do artista e encomendava um retrato. E o artista fazia o retrato para essa família ou para essa pessoa, ou então para a igreja, que encomendava um painel, que encomendava algumas outras obras, e a gramática visual, o conhecimento sobre a arte ficava entre aquelas pessoas. Na modernidade, a partir dos movimentos modernos, final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento das novas linguagens artísticas que começam a aparecer, que rompem totalmente com o passado, começa a aparecer proximidade do público, do grande público, com as obras de arte, né? Porque não basta só simplesmente o artista criar, é necessário ele dialogar com o público, mostrar para o público, né? Porque não tá somente em questão o aspecto da encomenda, né? Porque não tem mais encomenda, poucas encomendas começam a aparecer, né? Então, o artista ele começa a ir para as galerias, para colocar nas galerias, colocar nos salões, para ele poder aparecer com as suas obras e vender, entrar no mercado de arte, que já começa a ter os críticos de arte, já começa a ter os especialistas em vendas, os especialistas em fabricar um nome de um artista, né, para ele poder ir para o mercado, né? Então começa a ter estratégias diversas para que a arte começa a ser lançada para o grande público, né? E ao mesmo tempo nós estamos num momento histórico que tem o cinema e a fotografia já se desenvolvendo, né? A fotografia mais que o cinema, mas o cinema se desenvolvendo. E o cinema é para uma massa de pessoas, para elas poderem ver arte através de películas, né? E essa mesma concepção começam a ser levada para as galerias, começam a aparecer as galerias públicas, os salões de artes, né? Para que eles possam trazer cada vez mais e mais o público e ter um público de massa nas galerias, né? Por mais que esse público ainda não saiba ler obra de arte, né? Como até hoje, né? Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, há uma aproximação maior ainda do público da arte, né? Porque a arte ela não passou a ser só simplesmente para ser olhada, vista, mas ela passou e até hoje ela passa a ser também interativa, né? E hoje muito mais ainda nós temos os computadores, que nós podemos interagir com as artes. E hoje muito mais ainda, não tem limite de você entrar num museu, numa pinacoteca, num espaço onde tem arte e você poder copiar uma obra, copiar outra obra e guardar no seu computador, criar sua própria pinacoteca, né? Mas aí você começa a fazer coleções, né? Você passa a ser um colecionador de arte digital, né? E que pode também ser um colecionador de arte física, né? E é interessante esse aspecto dessa relação das obras, como elas estão hoje tão populares e tão acessíveis a todos nós. Mas nós temos dificuldades de ler
as obras, de traduzir as obras, né? É como se você tivesse, você gosta de leitura, você compra livros, enche a sua estante de livro porque você acha legal encher a estante de livro, mas não consegue ler os livros. Você lê uma orelha, uma sinopse, algum capítulo do livro e guarda na estante. Então, a quantidade de livros que você tem na estante também não representa que você é um intelectual. Você pode ser um intelectual de orelha de livros, né? Saber que tem o assunto X, Y, Z na sua estante e você é capaz de até recomendar para alguém essa determinada leitura. Tá? E arte também é muito similar a isso, né? Então, para ser um intelectual da arte, não é necessário simplesmente você acumular imagens no seu computador ou na sua parede. É preciso também compreender a gramática visual, né? E para isso existe alguns sistemas que vão poder ajudar na leitura, né? Como, por exemplo, a semiótica. No sistema semiótico, interpretar a arte através da semiótica é como se traduzir através da semiótica, né? Que são teorias dos signos, traduzir através de um sistema como o Immediate, né? Que é um sistema criado por Robert Ott nos Estados Unidos e que tem 3 etapas de desenvolvimento da leitura, né? Traduzir através do sistema formal, né? Então vamos utilizar o sistema estético formalista para que possa compreender de que forma os elementos da composição eles se organizam, como eles se organizam, né? Que está ligado à percepção visual, à linguagem da percepção visual, né? Tem uns elementos históricos, né? Tem uma forma de organizar de forma histórica, traduzir de forma histórica, né? E correlacionar, por exemplo, o gótico, o romantismo e o barroco, né? Que são 3 momentos na história que aparecem com as mesmas características, né? Então, isso é uma leitura, isso é uma tradução. E existem obras contemporâneas que seguem esse mesmo padrão, né? Então, esses padrões, ou esses estilos, ou esses elementos que aparecem na história, eles podem ser classificados e podem ser reconhecidos e entendidos através das suas características e fazer essas correlações. E além de fazer essas correlações, identificar isso na sua vida, na atualidade. Então, a leitura de obra de arte, ela não é uma coisa assim que simplesmente o sujeito pode dizer: eu gosto, eu não gosto. Ah, isso me agrada. Não, isso não me agrada. A leitura vai muito mais que isso. A leitura vai muito mais que interpretação. Então, 2 palavras que são fortes e importantes para a gente compreender isso: interpretação e fruição. A interpretação é organizar todos os elementos da linguagem, e estabelecer quesitos com o acervo que você tem culturalmente, estabelecer quesitos com lembranças que você tem culturalmente, estabelecer quesitos históricos, estéticos, que se relacionem ou se correlacionem para que se possa compreender o processo da fabricação da leitura e até intuir de que forma o artista
ele organizou a sua composição. E com que intenção? Né? Porque aí nós vamos ter, a partir da escola Bauhaus, um modo de interpretar também, né? Porque aí nós vamos ter já teorias das cores sendo proposta, composições artísticas no estilo Bauhaus para ser proposto, né? Conhecimento de materiais, como por exemplo, começa a ser associado o vidro com metal, o metal com tela, tela com linhas e sei lá, uma diversidade de elementos que começam a aparecer mediante, a partir do desenvolvimento da Bauhaus e dos movimentos modernos, que vão poder trazer elementos que estão no cotidiano e ao mesmo tempo para dentro da tela, né? Então, para que possamos entender como isso funciona, é necessário interpretar a obra. Mas interpretar não é só simplesmente eu olhar a obra e dizer assim, eu estou emocionado com essa obra, ela quer me dizer isso. Isso é interpretar, mas de forma sem conhecimento da causa que gerou o efeito. E a fruição não é só simplesmente eu sentir a obra e deixar com que eu flui. É necessário que compreenda que tem um momento da fruição que é necessário alienação. E essa alienação é penetrar na obra e descobrir tudo que o artista procurou fazer e intuir todo o processo de construção do artista. Aí nós vamos descobrir muitas coisas. Aí nós temos que ter conhecimento até mesmo de arqueologia, conhecimento de datação, de precificação, de valorização, de autenticidade. Então a fruição ela é muito mais do que simplesmente eu senti, me emocionei, agora eu tenho uma emoção porque eu vejo essa figura, eu vejo essa linguagem. Eu me lembro uma vez que eu fui ao museu, um museu de arte acadêmica no Rio de Janeiro, e tem uma figura lá muito, muito interessante, que é uma mendiga, e ela é muito grande, eu acho que deve ter uns 2,5 metros por 1,5 de tamanho, ela está sentada, ela é num estilo realista, e ela tem um olhar tão instigador que o artista parece que colocou toda a energia dele naquele olhar, que eu voltava lá quase que todas as semanas, no período que eu morei no Rio de Janeiro por 2 anos, mais ou menos 2 anos, e olhar aquela imagem com aquele olhar instigador e me perguntar o que é que ela vê e tentar ver através dos olhos o que é que o artista estava vendo. Então, muitas vezes a leitura de uma obra ela não se encerra no simples ver. É preciso olhar, é preciso pesquisar, é preciso manter viva essa chama da interpretação, que cada vez que você lê ou ver ou olhar, né, que é diferente, ver e olhar são duas dimensões diferentes, né? O ver está na dimensão da sensação, que é o primeiro momento da porta de entrada da casa da leitura, e o olhar é você abrir a porta, entrar e se sentar no sofá da leitura e começar a discutir com o dono daquele espaço, né? E debater e questionar, né? Então nós temos esses dois momentos, ver e olhar.
né? Então, o olhar, ele vai ser mais elástico, mais tempo, tem que ser com mais devagar, com mais atenção, para que você possa chegar na estante da interpretação e ver que ali tem mais de 1000 livros e começar a ler livro por livro para poder compreender a obra. E cada vez que a gente vê os girassóis de Van Gogh, um dos girassóis, que são vários, né? Se você pega, recortar e só um girassol do Van Gogh, cada vez que você vai amadurecendo mais a sua interpretação sobre a obra de arte, os girassóis de Van Gogh vão te dizer coisas que eles não te disseram na primeira olhada. E muito menos quando a primeira vez que você viu os girassóis de Van Gogh. Da mesma forma, os autorretratos. Teve uma época que eu colecionei os autorretratos. Eram mais de 20 que eu consegui encontrar naquele período. No ano de 100 anos de Van Gogh, eu fiz uma exposição na minha escolinha de arte. 100 anos sem Van Gogh foi o nome da exposição. E não tinha internet naquela época, né? E eu fiz todo com recorte, né, de livros, né? Então eu fui num sebo, comprei um monte de coleção sobre o Van Gogh, recortei, fiz um passepartout, emprestei como é que chama? Uns acetatos duplo, né, que tinha na galeria Teodoro Bragas. Aí a pessoa lá me emprestou, aí eu montei e colecionei ali mais de 20 autorretratos de Van Gogh. E até hoje eu penso nisso, eu tenho algumas fotografias sobre esse momento, né? E o Van Gogh, ele vai em diferentes momentos da situação psíquica deles, ele vai fazer um retrato, né? E em diferentes momentos a gente correlaciona esses retratos com os momentos vividos por Van Gogh, das intensidades de vivências dele, né? E quando eu leio um retrato de Van Gogh, me passa a vida do Van Gogh, porque eu tive que conhecer a biografia do Van Gogh para poder compreender o retrato do Van Gogh. E não basta só simplesmente eu ver um autorretrato e dizer, agora eu sei ler, né? Então eu vou ler isso aqui. E é evidente que se você tem o conhecimento da linguagem visual, se você tem o conhecimento da linguagem visual, o mundo está aberto para qualquer obra, independente se você conhece o artista ou não. E evidentemente, quando você lê aquela obra com todos os teus conhecimentos mediante a linguagem visual, o que vai acontecer é que você vai sentir a necessidade de conhecer o artista. E quando você conhecer o artista, você vai perceber que aquilo que você traduziu daquela obra, tem coisas que é só da sua imaginação. E tem coisas que estão muito próximas daquilo que realmente o artista estabeleceu como composição ou como forma de pensar o próprio trabalho dele, né? Então, o olhar, construir o olhar, está constantemente centrado no mundo das artes. Está constantemente procurando saber mais e mais, e não sozinho. Tem que estar com grupos, com outras pessoas que estão dialogando, e alguém falou um pouco disso, alguém falou um pouco daquilo, e essas coisas vão se juntando como se fosse quebra-cabeça, e chega no momento em que nós temos
a completude de que eu sei ler, eu sei respeitar, eu sei fazer uma interpretação ou uma tradução mais adequada da obra, né? E posso me especializar a um estilo, a uma obra, né? A um artista, né? Tem isso na tradução, né? Então, assim, para dizer finalmente que interpretar é traduzir, que ao traduzir nós estamos fazendo uma leitura da obra, né? Mas é necessário conhecer as técnicas, conhecer os elementos que compõem, né, o modo de tradução, né, que eu proponho como o locus corporal, as habilidades que você vai reunir, as ferramentas para poder fazer essa tradução e a estrutura de conhecimento, né, que nós vamos envolver história da arte, estética, crítica, e outros elementos, teoria da arte e outros elementos que são possíveis, né, para que nós possamos compreender e traduzir a obra da arte de forma mais coerente e mais respeitosa com o artista e com a obra.